E aí pessoal, Cláudio Cotter, Fisicorredor, de volta com vocês aqui hoje para falar do assunto descanso, a importância do descanso na recuperação muscular e na recuperação de lesões de todos os tipos. Mas antes de eu falar sobre esse assunto que é super importante para a recuperação, curte o vídeo, segue o canal, já indica para as pessoas que precisam de conteúdos como esse e ajuda o canal a crescer também. O descanso ele é muito importante para a recuperação muscular. Praticamente boa parte da cicatrização vai acontecer durante o sono. É lógico que o movimento, como eu já disse em alguns vídeos, o movimento é muito importante na cicatrização, por exercer uma tração no tecido que vai direcionar essa cicatrização e estimular a produção de colágeno para recompor o tecido e de proteínas para recompor o tecido muscular. Mas grande parte das reações de recuperação do tecido vão acontecer durante o sono. E tem um fator muito importante que é o fator energético. Enquanto você está dormindo, a sua energia está sendo direcionada para a recuperação do seu corpo. Então, naquele momento que você está, durante as suas atividades do dia a dia, você está despendendo energia com outras coisas, está despendendo energia pensando, trabalhando, gastando energia para sustentar a sua postura durante o dia. Então, realmente, quando a gente está deitado, a gente está facilitando todo esse processo de regeneração tecidual. Outra coisa importante é que quando a gente está deitado, a gente melhora também o fluxo sanguíneo, o retorno venoso, o retorno linfático que está vindo das nossas pernas. Isso facilita também, principalmente, para a recuperação das pernas, lesões nas pernas. Então, se você está com uma tendinite, por exemplo, uma lesão muscular, alguma lesão em alguma estrutura articular nas pernas, seja no tornozelo, no joelho, no quadril, a circulação é super importante para essa recuperação da lesão. E se você está de pé ou sentado, está dificultando a circulação sanguínea para a drenagem dos tecidos, para chegar aos componentes do sangue que vão ajudar na resolução desse processo cicatricial. Então, a posição deitada vai favorecer esse processo, portanto, deitar para descansar é muito importante. E nesse sentido, sessões de recover, como com essa bota de compressão, podem favorecer muito esse processo de cicatrização. Mesmo durante o dia, a gente fala que aquela sonequinha durante o dia, que nos Estados Unidos chamam de power nap, é de ajuda muito grande, é de grande valia na recuperação muscular e na recuperação de lesões. Por isso, descanse, que é parte do treinamento. Eu ouço muitos técnicos e treinadores falando isso e eu acho que é uma mensagem super importante para os atletas que 1/3 de todo o treinamento é o descanso. Você saber quando é o momento de descansar. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa semana eu fiz minha rotina de treinos, minha planilha de corrida, e no sábado eu fiz uma coisa que eu não faço toda semana. Dei uma volta mais longa de bike e estava chovendo, quer dizer, foi uma volta um pouco mais pesada de bike. Isso significa que eu fiz um treino no sábado que não estava na minha planilha. E no domingo eu fiz 12 km, que foi meu treino longo da semana. O que aconteceu? Na segunda-feira eu tinha um treino que era um treino um pouco mais intenso na minha planilha. E seria um dia que normalmente eu estaria descansado do final de semana, porque normalmente eu faria o longo no sábado e no domingo eu descansaria. Só que eu não estava, eu estava com a musculatura bem cansada. O que eu fiz? Eu fiz um treino leve de 5 km na segunda-feira para me recuperar, que era um treino que estava programado para sexta-feira na minha planilha. Então eu antecipei esse treino e deixei o treino da segunda-feira para fazer na quarta. Então essas estratégias também de mudança de planilha durante a semana são super importantes para você dar um descanso para o seu corpo num determinado dia da semana que você já está sentindo a musculatura sobrecarregada. Assim, você dando um dia de intervalo no treino de intensidade já ajuda na recuperação muscular. É uma noite de sono a mais ou 2 noites de sono a mais que você vai ter para recuperar sua musculatura antes do próximo treino intenso, e isso vai facilitar bastante esse processo regenerativo. Lembrando um fator muito importante: quando a gente tem um treino mais intenso que causa dor muscular, essa dor ela ocorre por microlesões no músculo. Então,
Se você está com dor muscular de um treino intenso, é interessante que você dê um intervalo de dias, de pelo menos 3 dias para sua musculatura se recuperar para fazer outro treino intenso. E isso dá uma média mais ou menos de uns 20% da semana que você vai fazer treinos intensos e 80% da semana que você vai fazer treinos mais leves. Por que isso? Porque a gente precisa dessa recuperação muscular. E se você pensar no formato de como se treina a hipertrofia na academia, de como os maratonistas treinam, então não importa se é no endurance ou na hipertrofia, a fórmula é essa. A gente não pode fazer mais do que 20% da semana, ou seja, no máximo 2 dias para aquele músculo mais intenso, para o resto da semana ser de recuperação para aquele músculo. Então, a estratégia de hipertrofia, por exemplo, na academia, é que você faz um treino na semana para um grupo muscular e no dia seguinte, se você for para a academia, você não vai treinar essa musculatura, você vai treinar outro músculo, outro grupo muscular para poupar aqueles músculos que você fez um treino mais intenso no dia anterior e dar o tempo deles se regenerar por 2 ou 3 dias. Os grandes maratonistas hoje falam que eles mesmos, os recordistas mundiais, eles falam que treino deles é 20% da semana intenso e 80% dos treinos é em ritmo confortável. Isso traduz exatamente o que eu acabei de falar. A importância de você dar tempo de 2 a 3 dias sempre para a musculatura recuperar depois de um dia intenso, né? Então, esses são alguns exemplos. Você pode traduzir isso para extrapolar para qualquer esporte, para qualquer atividade, porque funciona. À medida que você vai sobrecarregando a tua musculatura em dias seguidos, você vai aumentando as chances de lesionar alguma estrutura articular, de lesionar algum músculo, porque você vai acumulando essas microlesões no tecido. Quando a gente fala de microlesões, não é só no músculo, o tendão também começa a apresentar microlesões quando você vai intensificando os treinos. E no tendão a gente vai chamar a microlesão que vai se somando quando se evidencia um processo inflamatório local, uma lesão de parte do tendão, a gente chama de tendinite quando tem inflamação, ou tendinopatia quando é uma lesão efetivamente do tendão. Então, isso mostra pra gente a importância do descanso. Quando a gente fala descanso, não é só dormir. Dormir é parte do descanso, é também saber colocar as pernas para cima numa hora do dia, saber diminuir a intensidade do treino. E uma coisa que eu escuto de quem já foi do exército, que é muito interessante, é assim: se você tem a oportunidade de sentar, sente. Se você tem a oportunidade de deitar, deite. Porque a recuperação, e isso para quem está no exército, traduz muito aquela situação de que você está em caminhadas longas, passando por situações lá no meio da mata, e se você tem a oportunidade de descansar nesse período para comer e puder sentar ou deitar, é melhor, né? Mas para o atleta é a mesma coisa. Hoje a gente tem uma questão muito importante para a recuperação dos atletas, principalmente amadores, porque quem é atleta amador geralmente alguns gostam de treinar com intensidade, mas depois tem uma rotina de ficar sentado no escritório trabalhando, ficar sentado assistindo Netflix, ficar sentado no carro dirigindo, no trânsito. Então, são situações que vão acumulando rigidez no nosso corpo, e para a recuperação muscular isso é muito ruim. Por isso que eu digo, sentar é bom para descansar? Mas deitar é melhor, esticar as pernas é melhor, porque quando você está sentado, você também está acumulando rigidez no seu corpo e também está atrapalhando esse processo regenerativo dos tecidos. A circulação não é tão boa e esse acúmulo de tensão também pode reprogramar o nosso corpo de uma forma que não seja tão interessante para a mobilidade que a gente precisa para o esporte. A gente precisa manter a nossa mobilidade para o esporte. Quanto mais a gente acumula rigidez no corpo, maior vai ser o desafio para o corpo voltar a entrar em movimento depois. Então vai exigir mais aquecimento antes do esporte, vai exigir mais treino de mobilidade. Então, se você não gosta tanto de fazer esses treinos de mobilidade,
se esforce em ficar menos tempo sentado, se você não está caminhando, não está se movimentando, aproveite todo o tempo que você puder ficar com as pernas esticadas, com as pernas para cima, para facilitar o retorno venoso, o retorno linfático, essa circulação, e assim você diminui as chances de acumular essa tensão no músculo que vai gerar todo essa tendência a atrapalhar uma recuperação muscular, uma recuperação das lesões. Essa semana a gente está focando muito nessa questão de fatores externos da reabilitação que facilitam ou dificultam a reabilitação. Então, assim, eu considero que o descanso é extremamente importante. Inclusive, um dado muito importante que eu sempre falo para os meus pacientes, quando eles me perguntam: tomo anti-inflamatório, não tomo? O médico às vezes pede para tomar, às vezes não pede, em situações com lesão em alguma estrutura da articulação ou lesão muscular. A verdade é que, assim, o anti-inflamatório em si, ou analgésico, ele não vai favorecer a cicatrização de uma lesão, seja no tendão, no músculo, no menisco, no ligamento, não vai favorecer a cicatrização. Então, num primeiro momento, que está numa fase mais aguda, o que vai acontecer é que, se o anti-inflamatório estiver atuando lá no tecido, ele vai ajudar na drenagem do tecido e favorecer no sentido de que você sente menos dor, consegue dormir melhor, e nesse momento sim é interessante para evitar essa dor incômoda que vai atrapalhar o seu sono. Num segundo momento, onde você não está com dor suficiente para atrapalhar o seu sono, você está conseguindo fazer as suas atividades do dia a dia sem dor, não faz sentido continuar tomando anti-inflamatório ou um analgésico, porque ele também é uma substância que vai desequilibrar outros fatores do seu organismo, que pode até atrapalhar o processo cicatricial. Então, a ideia é que você converse com o seu médico e chegue num consenso se vale a pena tomar o anti-inflamatório analgésico em determinado momento do seu tratamento e quando não vale mais a pena tomar esse medicamento, por ele não favorecer nenhum processo. Todo remédio que está sendo tomado a mais do que você deveria vai sobrecarregar seu rim, seu estômago, seu fígado. Então não vale a pena tomar remédio se ele não vai ter um efeito concreto que seja avaliado como útil para sua reabilitação. Tá? Então, ontem mesmo eu estava atendendo uma atleta, ela me perguntou: toma anti-inflamatório? Não tomo, e ela nem tinha passado com o médico ainda. Eu falei: olha, nesse momento você não está com dor, você está com dor quando você está jogando, né? Então não é interessante que você tome remédio se a tua dor não está atrapalhando o seu sono. Agora, se você não está conseguindo dormir à noite, aí é interessante que você consulte o médico na hipótese de tomar uma medicação para favorecer o seu sono. Então, é isso. Descansar é importante, saber o momento de fazer um gelo, fazer uma medicação também é importante. Eu já falei sobre gelo em alguns vídeos, eu vou aprofundar um pouco mais sobre isso: gelo, calor, quando usar um, quando usar outro. Inclusive eu já fiz vídeos sobre isso na outra rede. E amanhã a gente volta com muito mais conteúdo para vocês. Até amanhã.